Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 25. Fragmentos rápidos. Siuan soltou um longo e aliviado suspiro quando a Mirlin, com os olhos como se estivessem em chamas, atravessou o portão e entrou no acampamento com Doezine, Saerin e várias outras votantes. Brine passou pelo portão atrás deles, apressando-se em direção a Siuan. O que foi decidido? Perguntou ela. Estamos de pé, por enquanto, disse Brine. Ordens de Elaine, e a Mirlin concorda com elas. Estávamos em menor número, disse Siuan. E todos os outros também, disse ele, olhando para o oeste. Os Charans passaram os últimos dias reunindo suas forças, posicionando-se a 1 ou 2 milhas de distância do exército de Egvene, que estava posicionado de costas para o largo rio que formava a fronteira entre Kandor e Arafel. A Sombra ainda não havia se comprometido com o ataque total, enviando ocasionalmente um grupo de ataque através de portais enquanto esperavam que o exército Trolloc, mais lento, os alcançasse. Infelizmente, os Trollocs estavam ali agora. A força de Egvene poderia ter recuado novamente através de portais, mas Siuan admitiu para si mesma que isso não adiantaria de nada. Eles teriam que enfrentar essa força eventualmente. Brine havia escolhido aquele local na ponta sudeste de Kandor porque o terreno lhes dava uma vantagem, ainda que pequena. O rio que corria de norte a sul na fronteira leste de Kandor era profundo, mas um val se estendia a menos de 400 metros das colinas que corriam de leste a oeste ao longo da fronteira sul de Kandor. O exército da Sombra estaria se dirigindo ao val para entrar em Arafel. Posicionando suas forças no val e nas colinas que o dominavam, Brine poderia enfrentar o exército invasor de 2 direções. Se pressionado, ele poderia recuar através do val para o lado de Arafelin, com a barreira de água colocando os Trollocs em desvantagem contra eles. Era uma pequena vantagem, mas em batalha, às vezes, as pequenas coisas faziam toda a diferença. Nas planícies a oeste do rio, a Sombra formou os exércitos Charan e Trolloc. Ambos avançaram pelo campo em direção às sitiadas Aes Sedai e às tropas sob o comando de Brine. Perto dali, Egvene observava o acampamento. Luz, era um alívio saber que a Mirlin havia sobrevivido. Siuan havia previsto, mas ainda assim. Luz. Era bom ver o rosto de Egvene. Se, de fato, fosse o rosto dela. Era a primeira vez que a Mirlin retornava ao acampamento após sua aprovação, mas ela havia passado vários encontros discretos com os guardiões em locais secretos. Siuan ainda não tivera chance de falar com Egvene em segredo. Egvene Alveri, chamou Siuan para Mirlin. Diga-me onde nos conhecemos. Os outros olharam para Siuan, franzindo a testa diante da sua temeridade. Egvene, no entanto, pareceu entender. Faldara, disse ela. Você me uniu ao ar em nossa viagem rio abaixo, como parte de uma lição sobre o poder que nunca esqueci. Siuan deu um segundo suspiro de alívio, ainda mais profundo. Ninguém estivera naquela aula no navio, exceto Egvene e Ninaeve. Mas Siuan, infelizmente, havia contado a Sherion, mestra das aprendizes e Aja Negra, sobre isso. Bem, ela ainda acreditava que aquela era de fato Egvene. Imitar as feições de uma mulher era fácil, mas arrancar suas memórias era outra história. Siuan fez questão de olhar nos olhos da mulher. Havia rumores sobre o que acontecerá na Torre Negra. Mirelle falará sobre isso, sobre eventos compartilhados por seus novos guardiões. Algo sombrio. Disseram que dava para perceber. Siuan veria a mudança em Egvene se tivesse acontecido com ela, não é? Se não conseguirmos dizer, pensou Siuan, então já estamos condenados. Ela teria que confiar na Mirlin, como tantas vezes antes. Reúnam as Aes Sedai, disse Egvene. Comandante Brine, você tem suas ordens. Vamos ficar neste rio, a menos que as perdas se tornem tão absolutamente insuportáveis que... Ela parou de falar. Há quanto tempo elas estão lá? Siuan olhou para os batedores Haken que passavam por cima. A manhã toda. Você recebeu a carta dele. Maldito homem, disse Egvene. A mensagem do dragão renascido, entregue por Minfarsha, fora breve. Os Seanchan lutam contra a Sombra. Ele havia enviado mim até eles, por motivos que a mulher não soube explicar. Brine lhe dera tarefas imediatamente. Ela estava trabalhando para os mestres de suprimentos como escriturária. Você confia na palavra do dragão renascido sobre o Seanchan, mãe? Perguntou Saerin. Não sei, disse Egvene. Formem nossas linhas de batalha de qualquer maneira,
mas fiquem de olho naquelas coisas lá em cima, caso eles ataquem. Quando Rand entrou na caverna, algo mudou no ar. O Tenebroso só então sentiu sua chegada e ficou surpreso. A adaga havia cumprido seu papel. Rand liderou o caminho, Ninaeve à sua esquerda, Moiraine à sua direita. A caverna descia, e ao descerem, perderam toda a altitude que haviam conquistado. A passagem lhe era familiar, vinda da memória de outra era. Era como se a caverna os estivesse engolindo, forçando-os a descer em direção às fogueiras lá embaixo. O teto da caverna, recortado por estalactites semelhantes a presas, parecia baixar à medida que caminhavam. Descendo lentamente a cada passo. Não se movia, e a caverna não se estreitava gradualmente. Apenas mudava, alta em um momento, mais baixa no outro. A caverna era um conjunto de mandíbulas, apertando-se lentamente sobre sua presa. A cabeça de Rand roçou na ponta de uma estalactite, e Ninaeve agachou-se, olhando para cima e praguejando baixinho. Não, disse Rand, parando. Não irei até você de joelhos, Shaitan. A caverna rugiu. Os limites escuros da caverna pareciam pressionar para dentro, empurrando Rand. Ele permaneceu imóvel. Era como se ele fosse uma engrenagem travada, e o resto da máquina se esforçasse para continuar girando os ponteiros do relógio. Ele se manteve firme. As rochas tremeram e depois recuaram. Rand deu um passo à frente e soltou um suspiro quando a pressão diminuiu. Aquilo que ele havia começado não podia mais ser interrompido. A desaceleração o pressionava tanto quanto o Tenebroso. Seu adversário estava tão imerso nessa inevitabilidade quanto ele. O Tenebroso não existia dentro do padrão, mas o padrão ainda o afetava. Atrás de Rand, onde ele havia parado, havia uma pequena poça de sangue. Preciso ser rápido, pensou ele. Não posso sangrar até a morte antes que a batalha termine. O chão tremeu novamente. Isso mesmo, sussurrou Rand. Estou indo atrás de você. Não sou uma ovelha sendo levada para o matadouro, Shaitan. Hoje, eu sou o caçador. O tremor do chão parecia quase uma risada. Uma risada horrível. Rand ignorou o olhar preocupado de Moiraine enquanto ela caminhava ao lado dele. Eles desceram. Uma sensação estranha lhe veio à mente. Uma das mulheres estava em apuros. Seria Elaine. A Vienda. Ele não sabia dizer. A distorção daquele lugar afetava o vínculo. Ele estava se movendo no tempo de forma diferente delas, e perdeu a noção de onde estavam. Só conseguia sentir que uma delas estava sofrendo. Rand rosnou, acelerando o passo. Se o Tenebroso os tivesse machucado, não deveria estar clareando ali? Eles tiveram que confiar no brilho de Kalandor enquanto ele puxava Saidin através dele. Onde estão as fogueiras? Perguntou Rand, com a voz ecoando. A pedra derretida no fundo da trilha. Os fogos foram consumidos, Leosterin, disse uma voz das sombras à frente. Rand parou e deu um passo à frente. Kalandor avançou para iluminar uma figura ajoelhada na borda da luz, com a cabeça baixa, a espada erguida à sua frente e a ponta apoiada no chão. Atrás da figura havia... nada. Uma escuridão. Rand, disse Moiraine, com a mão em seu braço. O Tenebroso se ergue contra suas amarras. Não toque nessa escuridão. A figura se levantou e se virou, o rosto agora familiar de Moridin refletindo o brilho de Kalandor. Ao lado dele, no chão, jazia uma casca. Rand não conseguia explicar de outra forma. Era como a concha que alguns insetos deixam para trás quando crescem, só que no formato de um homem. Um homem sem olhos. Um dos Mirdraal. Moridin olhou para a casca, seguindo o olhar de Rand. Um recipiente que meu mestre não precisava mais, disse Moridin. Ele flutuava no branco de seus olhos, saltando, tremendo, movendo-se com vigor enlouquecido. Deu à luz o que está atrás de mim. Não há nada atrás de você. Moridin ergueu a espada diante do rosto em saudação. Exatamente. Aqueles olhos estavam quase completamente negros. Rand acenou para Moiraine e Ninaeve ficarem alguns passos atrás enquanto ele se aproximava. Você exige um duelo? Aqui. Agora. Elan, você sabe que o que eu faço é inevitável. Me atrasar não tem propósito. Sem propósito, Leosterin. Moridin riu. Se eu o enfraquecer, mesmo que só um pouquinho, a tarefa do meu mestre não será muito mais fácil. Não, acho que vou mesmo atrapalhar você. E se eu vencer, o que acontece? Sua vitória não está garantida. Nunca esteve. Eu ganhei de novo, Leosterin. Você poderia se afastar,
disse Rand, erguendo o calandor. O brilho de sua luz refletiu na espada de aço negro de Moridin. Se minha vitória não está garantida, sua queda também não. Deixe-me passar. Por uma vez, faça a escolha que você sabe que deve fazer. Moridin riu. Agora você me implora para retornar à luz? Prometeram-me o esquecimento. Finalmente, nada, a destruição de todo o meu ser. Um fim. Você não vai roubar isso de mim, Leosterin. Pelo meu túmulo, você não vai. Moridin avançou atacando. Lan executou a pétala de cereja beijolago, uma tarefa nada fácil a cavalo, já que não era uma forma projetada para sela. Sua espada cortou o pescoço de um Trolloc, a apenas alguns centímetros da pele da criatura. Isso foi o suficiente para fazer o sangue fétido jorrar em um jato. A criatura com cara de touro largou a vara que segurava, estendeu a mão para segurar o pescoço e soltou um borbulhar meio grito, meio gemido. Lan fez Mandarb dançar para trás enquanto um segundo Trolloc se aproximava. Ele cortou o braço dele enquanto girava. O Trolloc cambaleou com o golpe, e Andere o atravessou por trás. Andere aproximou seu cavalo de Mandarb. Acima do estrondo da batalha, Lan podia ouvir o amigo ofegante. Há quanto tempo eles lutavam ali, na frente de batalha? Os braços de Lan pareciam chumbo em seus ombros. Não tinha sido tão ruim assim durante a neve sangrenta. Lan! Gritou Andere. Eles continuam vindo. Lan assentiu e então afastou Mandarb novamente enquanto dois Trollocs abriam caminho entre os cadáveres para atacar. Esses dois também tinham varas de segurança. Isso não era incomum para Trollocs. Eles perceberam que homens a pé eram muito menos perigosos para eles do que homens a cavalo. Ainda assim, Lan se perguntou se eles estavam tentando capturá-lo. Ele e Andere deixaram os Trollocs passarem e atacarem, enquanto dois membros da guarda superior cavalgavam pela lateral para distrair a atenção deles. Os Trollocs avançaram em direção a Lan, e ele avançou bruscamente, golpeando e cortando ao meio a haste de cada uma de suas varas de contenção. As feras não pararam, estendendo dedos brutais para tentar derrubá-lo. Lan sentiu o hálito pútrido delas enquanto enfiava a espada na garganta de uma delas. Como seus músculos se moviam lentamente. Era melhor Andere estar em posição. O cavalo de Andere avançou a galope, chocando-se com o flanco blindado contra o segundo Trolloc, derrubando-o para o lado. Ele cambaleou, e os dois guardas montados o massacraram com machados de cabo longo. Aqueles homens estavam ensanguentados, assim como Andere. Assim como o próprio Lan. Ele só se lembrava vagamente daquele ferimento na coxa. Estava ficando muito cansado. Não estava em condições de lutar. Vamos recuar, anunciou ele, relutante. Deixe que outra pessoa assuma a ponta por enquanto. Lan e seus homens lideravam a cavalaria pesada na ponta da batalha, pressionando os Trollocs em uma formação triangular para atravessá-los e empurrando-os para os lados, onde os ataques de flanco os esmagariam. Os outros assentiram, e ele pôde sentir o alívio deles enquanto se afastava com seus 50 e poucos guardas superiores. Eles recuaram, e um grupo de Shenaranos avançou para preencher a ponta. Lan limpou a espada e a embainhou. Relâmpagos ribombavam acima. Sim, aquelas nuvens pareciam mais baixas hoje. Como uma mão, pressionando lentamente os homens enquanto morriam. Relâmpagos cortavam o ar ali perto, um após o outro. Lan virou Mandarb bruscamente. Havia muitos relâmpagos hoje, mas estavam muito próximos. Ele sentiu cheiro de fumaça no ar. Senhores do medo? Perguntou Andere. Lan assentiu, os olhos procurando os atacantes. Tudo o que conseguia ver eram as fileiras de homens lutando, a massa fervilhante de Trollocs avançando em ondas. Ele precisava de terreno mais alto. Lan gesticulou para uma das colinas e conduziu Mandarb até lá. Membros da retaguarda o observaram passar, erguendo a mão e dizendo Daishan. Suas armaduras estavam manchadas de sangue. As reservas haviam sido transferidas para a frente de batalha e depois de volta, durante o dia. Mandarb subiu a colina com dificuldade. Lan afagou o cavalo, desmontou e caminhou pesadamente ao lado do garanhão. No topo, parou para observar a batalha. Os exércitos da fronteira formavam marcas prateadas e coloridas no mar Trolloc. Tantos! Os senhores do medo haviam voltado para sua grande plataforma, o mecanismo puxado por dezenas de Trollocs enquanto rolava pelo campo. Precisavam de altura para ver para onde direcionar seus ataques. Lan cerrou os dentes, observando uma série de raios atingir os Kandori, lançando corpos ao ar e abrindo uma brecha em suas linhas. Os próprios canalizadores de Lan revidaram,
lançando raios e fogo contra os Trollocs que avançavam para impedi-los de passar pelo buraco na linha dos fronteiriços. Isso só funcionaria por um tempo. Ele tinha muito menos Aes Sedai e Ashamen do que a Sombra tinha Senhores do Medo. Luz, disse o príncipe Kaisel, cavalgando ao lado dele. Daishan, se eles abrirem buracos suficientes em nossas linhas. As reservas estão chegando. Ali, disse Andere, apontando. Ele ainda estava montado, e Lan teve que se adiantar para olhar ao redor e ver o que ele estava indicando. Um grupo de cavaleiros Shenaranos se dirigia para as linhas sobre as quais os raios caíam. Lá também, disse Kaisel, apontando para o leste. Um grupo de Arafelin se dirigia para o mesmo lugar. As duas forças se entrelaçaram enquanto corriam para fechar a lacuna ao mesmo tempo. Relâmpagos começaram a cair do céu, chovendo sobre a plataforma dos Senhores do Medo. Ótimo! Narisma e Merise tinham sido instruídos a ficar de olho nos Senhores do Medo e tentar matá-los. Talvez isso distraísse o inimigo. Lan se concentrou em outra coisa. Porque 2 grupos de reservas foram enviados para tapar o mesmo buraco. Qualquer uma das unidades teria sido grande o suficiente para a tarefa. Com tantas, elas interferiram umas nas outras. Um erro. Ele subiu na sela de Mandarb, relutante em fazer o cavalo trabalhar novamente tão cedo. Ele verificaria o erro. No sonho do lobo, Perrin e Gaul pararam em uma crista com vista para um vale com uma montanha no final. Acima da montanha, as nuvens negras giravam em um vórtice terrível que mal chegava a tocar o topo da montanha. Os ventos devastavam o vale, e Perrin foi forçado a criar um bolsão de silêncio ao redor de si e de Gaul, desviando os destroços. Lá embaixo, eles captaram fragmentos rápidos de uma enorme batalha. Aiel, Trollocs e homens de armadura surgiram no sonho do lobo por instantes, como se saíssem de fumaça e poeira retorcidas, brandindo armas, desintegrando-se no meio do golpe. Milhares deles. Muitos lobos estavam ali no sonho, por todos os lados. Eles esperavam por algo. Algo que não conseguiam explicar a Perrin. Eles tinham um nome para Rand, Matador de Sombras. Talvez estivessem ali para testemunhar o que ele faria. Perrin, perguntou Gaul. Ele finalmente chegou, disse Perrin suavemente. Ele entrou no Poço da Perdição. Rand precisaria de Perrin em algum momento daquela luta. Infelizmente, Perrin não podia ficar ali parado, havia trabalho a ser feito. Gaul e ele, com a ajuda dos lobos, encontraram Graendal perto de Cairhien. Ela havia falado com algumas pessoas em seus sonhos. Amigos das trevas entre os exércitos, talvez? Ela estava espiando os sonhos de Basheri antes disso, pensou Perrin. Ou pelo menos era o que Lanfiar alegava. Ele não confiou nela nem por um instante. De qualquer forma, ele havia encontrado Graendal mais cedo hoje e estava planejando atacar, quando de repente ela desapareceu. Ele sabia como rastrear alguém no sonho do lobo quando se transformava, e a seguiu até Takandar. Seu cheiro desapareceu abruptamente no meio do vale abaixo. Ela havia viajado de volta ao mundo real. Perrin não tinha certeza de quanto tempo havia se passado no sonho do lobo. Ele e Gaul ainda tinham comida, mas parecia que haviam se passado dias e dias. Lanfiar disse que quanto mais Perrin se aproximasse de Rand, mais o tempo se distorcia. Ele provavelmente poderia testar essa afirmação, pelo menos. Ele está aqui, jovem touro. A mensagem veio, repentina e urgente, de uma loba chamada Nascer do Sol, aqui no vale. O matador está chegando. Depressa. Perrin rosnou, agarrou Gaul pelo ombro sem dizer uma palavra e os moveu. Eles apareceram no caminho rochoso que levava a um buraco aberto na rocha acima, a passagem para o próprio Poço da Perdição. Um lobo jazia por perto, com uma flecha cravada no flanco, cheirando a morte. Outros uivavam ao longe. O vento horrível açoitava. Perrin abaixou a cabeça e investiu contra ele, com Gaul ao seu lado. Lá dentro, jovem touro, um lobo enviado. Dentro da boca da escuridão. Sem ousar pensar no que estava fazendo, Perrin irrompeu em uma câmara longa e estreita, cheia de pedras pontiagudas que se projetavam do chão e do teto. À frente, algo brilhante enviava ondas pulsantes pelo espaço. Perrin ergueu a mão contra a luz, avistando vagamente formas no fundo da câmara. 2 homens, travando uma batalha. 2 mulheres, como se estivessem congeladas. E a poucos metros de Perrin, Matador, com seu arco em direção à bochecha. Perrin rugiu, martelo na mão, e se colocou entre Matador e Rand. Ele acertou a flecha no ar com seu martelo uma fração de segundo depois que ela foi disparada. Os olhos de Matador se arregalaram e ele desapareceu. Perrin se moveu para Gaul, agarrando o homem pelo braço,
depois voltou para onde o matador estivera e sentiu o cheiro de sua localização. Cuidado, disse Perrin, e o seguiu atrás do homem. Eles se colocaram no meio de um grupo de pessoas. Eram Aiel, mas em vez de usar choufas comuns, usavam estranhos véus vermelhos. A mudança não levou Perrin e Gaul muito longe. Era uma espécie de vila, próximo o suficiente para que o pico de Shayol Ghul pudesse ser visto à distância. Os véus vermelhos atacaram. Perrin não ficou particularmente surpreso ao encontrar Aiel do lado da sombra. Havia amigos das trevas entre todos os povos. Mas por que se identificar com a cor de seus véus? Perrin girou o martelo em um amplo círculo, mantendo um grupo deles à distância, e então se moveu para trás deles, esmagando a cabeça de um deles por trás. Gaul se tornou um borrão de lanças e roupas marrons, desviando dos véus vermelhos, apunhalando e desaparecendo, e então reaparecendo e apunhalando novamente. Sim, ele aprenderá rápido, mais rápido do que aqueles véus vermelhos aparentemente, pois não conseguiram acompanhá-lo. Perrin acertou outro na rótula e então procurou por Matador. Ali. Ele estava em um outeiro acima, observando. Perrin olhou para Gaul, que, entre os pulos, lhe deu um rápido aceno de cabeça. Restavam 8 véus vermelhos, mas... A terra sob os pés de Gaul começou a se agitar, explodindo para cima enquanto Gaul saltava. Perrin conseguiu proteger o amigo, criando uma placa de aço sob ele para desviar a explosão, mas foi por pouco. Gaul aterrissou trêmulo, e Perrin foi forçado a se mover em sua direção e atacar o véu vermelho que vinha por trás. Cuidado! Perrin gritou para Gaul. Pelo menos um desses caras sabe canalizar luz. Como se Aiel lutando pela sombra não bastasse. Canalizadores Aiel. Canalizadores homens Aiel. Luz. Enquanto Perrin atacava outro, Matador chegou, com uma espada em uma mão e uma longa faca de caça na outra, o tipo que um homem usaria para esfolar sua presa. Rosnando, Perrin se lançou na luta, e os dois começaram uma dança estranha. Um atacando o outro, que desapareceu e apareceu por perto antes de atacar também. Eles giraram assim, um se movendo, depois o outro, cada um buscando uma vantagem. Perrin quase acertou o Matador com um golpe, e quase prendeu o aço na barriga. Gaul estava se mostrando muito útil. Perrin teria tido muita dificuldade em se defender sozinho contra o Matador e os véus vermelhos. Infelizmente, Gaul pouco podia fazer além de distrair seus inimigos, e estava tendo muita dificuldade para conseguir isso. Quando uma coluna de fogo de um dos véus vermelhos quase o atingiu, Perrin tomou sua decisão. Ele se virou para Gaul, e quase levou uma lança no ombro. Perrin transformou a lança em tecido, e ela se dobrou sobre sua pele. Gaul se assustou ao ver Perrin, e então abriu a boca. Perrin não lhe deu chance de falar. Agarrou o amigo pelo braço e os afastou. Eles desapareceram no momento em que as chamas o cercavam. Eles reapareceram diante da entrada do Fosso da Perdição. O manto de Perrin fumegava. Gaul sangrava na coxa. Quando isso tinha acontecido? Você está aí? Perrin enviou, urgente. Dezenas e dezenas de lobos responderam. Chegamos, jovem touro. Você nos lidera, jovem touro. A última caçada. Cuidado com a caçadora da lua, jovem touro. Ela te persegue como um leão na grama alta. Preciso de você, Perrin, enviado aos lobos. O matador está aqui. Você lutará com ele e com os homens que o acompanham por mim? É a última caçada, um enviado de volta, pois muitos outros concordaram em ajudá-lo. Eles apareceram nas encostas de Shayol Ghul. Perrin podia sentir a cautela deles. Eles não gostavam daquele lugar. Não era um lugar para onde lobos viessem, nem no mundo desperto, nem no sonho. O matador veio atrás dele. Ou ele percebeu que Perrin estaria guardando aquele lugar, ou pretendia finalizar seu ataque a Rand. De qualquer forma, Perrin o avistou parado no cume, olhando para o vale lá embaixo, uma figura sombria com um arco e uma capa negra, chicoteando os ventos da tempestade. Abaixo dele, a batalha ainda se desenrolava em meio à poeira e às sombras. Milhares e milhares de pessoas morrendo, matando, lutando no mundo real, apenas fantasmas chegando àquele lugar. Perrin agarrou seu martelo. Venha me testar, sussurrou. Desta vez você vai me encontrar um inimigo diferente. O matador ergueu o arco e disparou. A flecha se partiu, transformando-se em 4, depois 16, e então uma saraivada de flechas disparadas em direção a Perrin. Perrin rosnou e atacou a coluna de ar que o matador havia criado para deter o vento. Ela se dissolveu, e a ventania furiosa atingiu as flechas, fazendo-as girar. Matador surgiu diante de Perrin, brandindo faca e espada.
Perrin saltou sobre ele quando os véus vermelhos apareceram por perto. Os lobos e Gaul lidaram com eles. Desta vez, Perrin pôde se concentrar em seu inimigo. Ele desferiu um golpe com rugido, afastando a arma de Matador e mirando em sua cabeça. O Matador recuou e criou braços de pedra que romperam do chão, lançando lascas e caco de rocha, para agarrar Perrin. Perrin se concentrou, e eles explodiram, caindo de volta ao chão. Ele sentiu o cheiro forte da surpresa do Matador. Você está aqui em carne e osso, sibilou o Matador. Perrin saltou em sua direção, movendo-se no meio do salto para alcançá-lo mais rapidamente. Matador bloqueou com o escudo que surgiu em seu braço. Maalenir deixou um grande amassado na frente ao ser desviado. Matador desapareceu e reapareceu 5 passos atrás, na beira do caminho que levava à caverna. Estou tão feliz que você veio me caçar, filhote de lobo. Fui proibido de te procurar, mas agora você está aqui. Eu esfolei o pai, agora, o filhote. Perrin lançou-se contra o Matador num salto impreciso, como aqueles que costumava usar para saltar de um topo de colina em outro. Ele se chocou contra o homem, jogando os dois para fora da saliência em frente à abertura para o Poço da Perdição, fazendo-os cair dezenas de metros em direção ao chão. O martelo de Perrin estava em seu cinto, ele não se lembrava de tê-lo colocado lá, mas ele não queria bater naquele homem com o martelo. Queria sentir o Matador enquanto este lhe dava um soco no rosto. O soco acertou o alvo enquanto caíam, mas o rosto do Matador de repente ficou duro como pedra. Naquele momento, a luta deixou de ser de carne contra carne, mas de vontade contra vontade. Enquanto caíam juntos, Perrin imaginou a pele de Matador amolecendo, cedendo ao seu soco, os ossos quebradiços e rachados. Matador, em resposta, imaginou sua pele como pedra. O resultado foi que a bochecha de Matador ficou dura como pedra, mas Perrin a quebrou mesmo assim. Eles caíram no chão e rolaram para longe. Quando o Matador se levantou, sua bochecha direita parecia a de uma estátua atingida por um martelo, com pequenas rachaduras se espalhando pela pele. Sangue começou a escorrer por aquelas rachaduras, e Matador abriu os olhos em choque. Levou a mão à bochecha, sentindo o sangue. A pele voltou a ser carne, e pontos surgiram, como se tivessem sido costurados por um cirurgião mestre. Não se podia curar a si mesmo no sonho do lobo. Matador zombou de Perrin e então investiu. Os dois dançaram para frente e para trás, cercados pela poeira que se agitava, formando os rostos e corpos de pessoas lutando por suas vidas em outro lugar, outro mundo. Perrin atravessou 2 deles, com a poeira saindo de Maalenir enquanto ele balançava. Matador derrapou para trás, criando um vento que o empurrou para longe, e então avançou rápido demais. Perrin se transformou em lobo sem pensar, a espada de Matador passando por cima de sua cabeça. O jovem touro saltou sobre Matador, jogando para trás através de uma impressão de 2 Aiel lutando um contra o outro. Aqueles explodiram em areia e poeira. Outros se formaram nas laterais e depois foram levados pelo vento. A tempestade uivante era um rugido nos ouvidos do jovem touro, e a poeira penetrava em sua pele e olhos. Ele rolou sobre o Matador e então se lançou em sua garganta. Como será doce provar o sangue deste bípede na minha boca. Matador se afastou. O jovem touro tornou-se Perrin, com o martelo em punho, agachado na planície da luta fragmentada, transformando pessoas. Cuidado, pensou consigo mesmo. Você é um lobo, mas é mais um homem. Com um sobressalto, percebeu que algumas daquelas impressões não eram completamente humanas. Viu um casal com uma aparência distintamente semelhante à de uma cobra, embora tenham desaparecido rapidamente. Este lugar reflete outros mundos, ele se perguntou, sem saber o que mais fazer com os fantasmas. O Matador avançou contra ele novamente, com os dentes cerrados. O martelo de Perrin esquentou em seus dedos, e sua perna latejava onde ele havia sido atingido e depois curado durante sua última luta com o Matador. Ele rugiu, deixando a espada do Matador se aproximar, deixando-a roçar sua bochecha, enquanto batia sua própria arma na lateral do corpo do homem. O Matador desapareceu. Perrin prosseguiu com o golpe e, por um instante, presumiu ter derrotado o homem. Mas não, seu martelo mau havia acertado o alvo antes que o Matador desaparecesse. O homem estava pronto, esperando para se mover. Perrin sentiu o sangue escorrer pelos pelos da barba em direção ao queixo. Aquele arranhão havia aberto um corte em sua bochecha, bem no mesmo lugar em que ele desferira aquele golpe no rosto do Matador. Ele farejou o ar, virando-se, tentando farejar a localização do Matador. Para onde ele tinha ido? Não havia nada. Matador não havia se deslocado para outro lugar no sonho do lobo. Ele sabia que Perrin poderia segui-lo. Em vez disso,
Ele devia ter saltado de volta para o mundo desperto. Perrin uivou, percebendo que havia perdido sua presa. O lobo se rebelou contra isso, uma caçada fracassada, e foi uma luta para Perrin se recompor. Era um cheiro que o fazia lembrar de algo. Pelo queimado. Acompanhado de uivos de dor. Perrin voltou para o topo da trilha. Lobos jaziam queimados e moribundos entre os cadáveres dos véus vermelhos. 2 dos homens ainda estavam de pé, costas com costas, e, incongruentemente, haviam abaixado os véus. Tinham dentes afiados em pontas e sorriam, quase de loucura, enquanto canalizavam. Queimando lobo após lobo para carbonizar. Gaul fora forçado a se abrigar ao lado de uma rocha, com as roupas fumegando. Ele cheirava a dor. Os 2 canalizadores sorridentes não pareciam se importar com o fato de seus companheiros sangrarem até a morte no chão ao redor. Perrin caminhou em direção a eles. Um deles levantou a mão e lançou um jato de fogo. Perrin o transformou em fumaça, e então o separou caminhando diretamente em sua direção, com a fumaça cinza escura girando em sua direção e, em seguida, fluindo para longe. O outro homem, Aiel, também canalizou, tentando rasgar a terra sob Perrin. Perrin sabia que a terra não se romperia, que resistiria às tramas. E assim foi. Perrin não conseguia ver as tramas, mas sabia que a terra, subitamente muito mais sólida, se recusava a se mover conforme ordenado. O primeiro Aiel estendeu a mão para sua lança com o rosnado, mas Perrin o agarrou pelo pescoço. Ele queria tanto esmagar a garganta daquele homem. Ele havia perdido o matador novamente, e lobos estavam mortos por causa daqueles 2. Ele se conteve. Matador. Matador merecia pior que a morte pelo que havia feito. Ele não sabia sobre aqueles homens, e não tinha certeza se matá-los ali os mataria para sempre, sem renascimento. Parecia-lhe que todos, incluindo criaturas como aquelas, deveriam ter uma nova chance. O véu vermelho em sua mão lutava, tentando envolver Perrin com tramas de ar. Você é um idiota, disse Perrin suavemente. Então olhou para o outro. Você também. Ambos piscaram, então o encararam com olhos que se abriram. Um deles começou a babar. Perrin balançou a cabeça. O matador não os havia treinado. Até mesmo Gaul, depois de apenas... quanto tempo? Enfim, até Gaul sabia que não deveria ser pego assim, nas garras de alguém que podia mudar a própria capacidade da mente de alguém. Perrin teve que continuar pensando neles como idiotas para manter a transformação. Ajoelhou-se, procurando entre os lobos os feridos que pudesse ajudar. Imaginou ataduras nas feridas daqueles que estavam feridos. Eles se curariam rapidamente naquele lugar. Lobos pareciam capazes de fazer isso. Eles haviam perdido 8 de seus membros, pelos quais Perrin uivava. Os outros se juntaram a ele, mas não havia arrependimento em suas missões. Eles lutaram. Era isso que tinham vindo fazer. Depois disso, Perrin cuidou dos véus vermelhos caídos. Todos estavam mortos. Gaul mancou até ele, segurando um braço queimado. O ferimento era grave, mas não representava risco de vida imediato. Precisamos tirar você daqui, disse Perrin a ele, e conseguir alguma cura para você. Não sei que horas são, mas acho que devemos ir para Merrilor e esperar o portal de saída. Gaul lhe deu um sorriso largo. Eu mesmo matei 2 deles, Perrin Aibara. Um deles poderia canalizar. Eu me considero um homem honrado, então você se infiltra e captura 2. Ele balançou a cabeça. Ban riria até a Terra Tríplice se visse isso. Perrin voltou-se para seus 2 cativos. Matá-los ali parecia cruel e impiedoso, mas libertá-los significava lutar contra eles novamente, talvez perdendo mais lobos, mais amigos. Não suspeito que eles se mantenham em Giatolo, disse Gaul. Você aceitaria um homem que pudesse canalizar como Gaishain de qualquer maneira? Ele estremeceu visivelmente. Basta matá-los e acabar logo com isso, disse Lanfiar. Perrin a encarou. Ele não se assustou enquanto ela falava. Já estava um pouco acostumado com o jeito como ela entrava e saía. Mas achava isso irritante. Se eu matá-los aqui, isso os matará para sempre. Não, ela disse. Não funciona assim com os homens. Ele confiava nela. Nesse ponto, por algum motivo, ele descobriu que sim. Porque ela mentiria. Ainda assim, matar homens desarmados, eles eram pouco mais que bebês para ele. Não, pensou ele, considerando os lobos mortos, não os bebês. Muito mais perigoso do que isso. Aqueles 2 foram transformados, disse ela, cruzando os braços e acenando para os 2 canalizadores. Muitos nascem para a vida hoje em dia, mas aqueles 2 têm os dentes limados.
Eles foram levados e transformados. Gaul murmurou algo. Parecia um juramento, mas também soava reverente. Era na língua antiga, e Perrin não entendeu o significado. Depois disso, porém, Gaul ergueu uma lança. Seu cheiro era de arrependimento. Você cuspiu no olho dele, e é por isso que ele usa vocês, meus irmãos. Horrível. Transformado, pensou Perrin. Como aqueles homens na Torre Negra. Franziu a testa, aproximou-se e segurou a cabeça de um dos homens. Conseguiria ele trazer o homem de volta à luz? Se ele pudesse ser forçado a ser mau, poderia ser restaurado? Perrin atingiu algo enorme ao empurrar as mentes daqueles homens. Sua vontade se libertou, como um galho usado para tentar derrubar um portão de ferro. Perrin cambaleou para trás. Ele olhou para Gaul e balançou a cabeça. Não posso fazer nada por eles. Eu farei, disse Gaul. Eles são irmãos. Perrin assentiu, relutante, enquanto Gaul degolava os dois homens. Era melhor assim. Mesmo assim, ver aquilo partia por dentro. Ele odiava o que a luta fazia com as pessoas, o que fazia com ele. O Perrin de meses atrás jamais teria podido ficar parado ali, assistindo aquilo. Luz, se Gaul não tivesse feito aquilo, ele próprio teria feito. Ele sabia. Você consegue ser tão infantil, disse Lanfiar, os braços ainda cruzados sob os seios enquanto observava. Ela suspirou e o segurou pelo braço. Uma onda de cura gélida o percorreu. O ferimento em sua bochecha se fechou. Perrin respirou fundo e acenou com a cabeça em direção a Gaul. Eu não sou sua mensageira, filhote de lobo, disse ela. Quer me convencer de que não é um inimigo? Perguntou ele. É um bom começo. Ela suspirou e acenou impacientemente para que Gaul se aproximasse. Ele o fez, mancando, e ela o curou. Um estrondo distante sacudiu a caverna atrás deles. Ela olhou para ele e estreitou os olhos. Não posso ficar aqui, disse ela. E então se foi. Não sei o que pensar dessa, disse Gaul, esfregando o braço onde a roupa estava queimada, mas a pele sarou. Acredito que ela esteja jogando conosco, Perrin Aybara. Não sei qual jogo. Perrin grunhiu em concordância. Esse matador, ele vai voltar. Estou pensando em uma maneira de fazer algo sobre isso, disse Perrin, levando a mão à cintura, onde havia amarrado o pico dos sonhos ao cinto com tiras. Ele o libertou. Observe aqui, disse a Gaul, e então entrou na caverna. Perrin passou por aquelas pedras como se fossem dentes. Era difícil escapar da sensação de estar rastejando para dentro da boca de um cão da escuridão. A luz no fundo da descida era ofuscante, mas Perrin criou uma bolha ao seu redor que era sombreada, como vidro apenas translúcido. Ele conseguia distinguir Rand e outra pessoa se atacando com espadas na borda de um poço profundo. Não era um poço. Perrin ficou boquiaberto. O mundo inteiro parecia terminar ali, a caverna se abrindo para um vasto nada. Uma extensão eterna, como a escuridão dos caminhos, só que esta parecia puxá-lo para dentro dela. Ele e todo o resto. Ele havia se acostumado com a tempestade que rugia lá fora, então não havia notado o vento no túnel. Agora que prestava atenção, podia senti-lo fluindo pela caverna para aquele buraco. Olhando para aquela brecha, ele sabia que nunca havia compreendido a escuridão antes, não de verdade. Aquilo era a escuridão. Aquilo era o nada. O fim absoluto de tudo. Outras trevas eram assustadoras por causa do que poderiam esconder. Esta escuridão era diferente. Se ela o engolfasse, você cessaria completamente. Perrin cambaleou para trás, embora o vento que soprava pelo túnel não fosse forte. Apenas, constante, como um riacho correndo para lugar nenhum. Perrin agarrou a lança do sonho e se obrigou a se afastar de Rand. Alguém se ajoelhou no chão ali perto, com a cabeça baixa, como se estivesse se preparando para enfrentar uma força imensa vinda do nada. Moiraine. Sim, e era Ninaeve, ajoelhada à sua direita. O véu entre os mundos era muito tênue ali. Se ele conseguia ver Ninaeve e Moiraine, talvez elas pudessem vê-lo ou ouvi-lo. Ele se aproximou de Ninaeve. Ninaeve, você consegue me ouvir? Ela piscou, virando a cabeça. Sim, ela podia ouvi-lo. Mas parecia que não conseguia vê-lo. Ela procurou ao redor, confusa, agarrando-se aos dentes de pedra do chão como se estivesse em busca de vida. Ninaeve! Perrin gritou. Perrin, ela sussurrou, olhando ao redor. Onde você está? Vou fazer uma coisa, Ninaeve, disse ele. Vou tornar impossível a criação de portais para este lugar.
Se você quiser viajar de ou para esta área, precisará criar seu portal em frente à caverna. Certo. Ela assentiu, ainda procurando por ele. Aparentemente, embora o mundo real se refletisse no sonho do lobo, o contrário não acontecia. Perrin cravou a lança do sonho no chão e a ativou como Lanfiar lhe mostrará, criando a bolha roxa ao redor da caverna. Ele correu de volta para o túnel, emergindo através de uma parede de vidro roxo para se juntar a Gaul e aos lobos. Luz, disse Gaul. Eu estava prestes a ir te procurar. Por que demorou tanto? Até quando? Perguntou Perrin. Você ficou fora por pelo menos 2 horas. Perrin balançou a cabeça. É o Bore brincando com a nossa noção de tempo. Bem, pelo menos com aquele pico de sonho no lugar, o matador terá dificuldade em alcançar o Rand. Depois de fazer o matador usar o pico dos sonhos contra ele, foi gratificante virar o terangreal contra o homem. Perrin havia feito a bolha protetora grande o suficiente para caber dentro da caverna e abrigar Rand, o Furioso e aqueles com ele. A localização significava que todas as bordas do domo, exceto a da frente, estavam dentro da rocha. O matador não conseguiria pular para o meio da caverna e atacar. Ele teria que entrar pela frente. Ou isso, ou encontrar uma maneira de se enterrar na rocha, o que Perrin supo ser possível ali no sonho do lobo. No entanto, isso o atrasaria, e era disso que Rand precisava. Preciso que vocês protejam este lugar, Perrin enviou aos lobos reunidos, muitos dos quais ainda lambiam as feridas. Shadowkiller luta lá dentro, caçando a presa mais perigosa que este mundo já conheceu. Não podemos deixar que Matador o alcance. Nós guardaremos este lugar, jovem touro, um enviado. Outros se reúnem. Ele não passará por nós. Você consegue fazer isso. Perrin enviou uma imagem de lobos espalhados pelas terras da fronteira, trocando mensagens rapidamente entre si. Havia milhares e milhares deles vagando pela área. Perrin orgulhava-se de seu envio. Ele não enviava como palavras ou imagens, mas como um conceito misturado a aromas, com uma pitada de instinto. Com os lobos posicionados onde ele enviava, eles poderiam enviar mensagens para ele pela rede quase instantaneamente se o matador retornasse. Conseguimos, enviaram os lobos. Perrin assentiu e então acenou para Gaul. Não vamos ficar? Perguntou. Tem muita coisa acontecendo, disse Perrin. O tempo passa muito devagar aqui. Não quero que a guerra passe direto. Além disso, ainda havia a questão do que Graendal estava fazendo.